Hoje vamos analisar a situação do Bitcoin, que está bastante ambígua. Se olharmos para os candles mensais, níveis importantes de suporte foram rompidos. E isso aponta para uma queda em direção a novos mínimos anuais. Se olharmos para os candles semanais, o Bitcoin formou uma reversão de alta, o que favorece o crescimento. E se olharmos para o mercado de ações, que envolve instrumentos financeiros menos arriscados, ele está sendo negociado à beira do abismo, pois está em máximas históricas e há um superaquecimento bastante forte do mercado. Mas sobre isso falaremos na próxima análise, que será dedicada ao índice SP500. Agora vamos passar para o gráfico mensal do Bitcoin e antes de começar quero lembrar que faço minhas análises e operações na plataforma QuantFury, porque aqui não pago nenhuma comissão e posso negociar milhares de instrumentos financeiros, desde criptomoedas até ações, forex, mercado de commodities, índices, fundos ETF e muito mais. Junte-se a nós. O código QR está na tela. Velas mensais do Bitcoin. Estamos olhando para a linha pontilhada da tendência de alta, que foi rompida em junho de 2026. Você pode ver que ela foi testada em março de 2020 e foi traçada pelos mínimos de dezembro de 2018 e novembro de 2022. Ou seja, é uma linha global bastante significativa e nós a rompemos. Isso pode significar que a correção que começou para o Bitcoin em outubro de 2025, vemos uma queda de vários meses. Não é apenas uma correção, mas sim uma reversão global da tendência que ocorreu apenas em junho com uma probabilidade bastante alta. Preste atenção que o RSI não entrou na zona de sobrevenda, que começa a partir do valor 30. Isso também indica que o potencial de queda ainda não foi totalmente realizado. Além disso, se olharmos para esse gráfico de perto, como fizemos nas análises anteriores, veremos que a vela de junho fechou abaixo do importante nível de 58.740 dólares. Que nível é esse? Em primeiro lugar, esse é o nível desse movimento lateral que tivemos na primeira metade de 2024. Preste atenção, nós rompemos esse nível de baixo para cima e depois tentamos várias vezes romper para baixo, mas nunca conseguimos. Em segundo lugar, esse é o ponto de reversão após o qual o Bitcoin fez uma correção profunda. Vamos ver de onde foi. Bem, aproximadamente desse nível aqui foi o máximo, do nível de 65 mil dólares até a região de 29 mil dólares. Depois disso, ele fez um falso rompimento e retornou exatamente para o mesmo nível de 58.740, que foi rompido para baixo em junho no mês passado. O falso rompimento para cima aconteceu em outubro de 2021. Você está vendo, não é? E depois disso, houve uma correção ainda mais profunda, caindo de 69 mil, que naquele momento era o recorde histórico, até o nível de 15.500 dólares. Consequentemente, esse nível é muito importante. E o fato de termos fechado junho abaixo desse nível de 58.740 não favorece em nada o crescimento. E finalmente, este já é o terceiro ponto. Foi rompida a média móvel de 50 meses. E se olharmos para a história dos rompimentos dessa média, você vê que a rompemos em 2022. Naquela época ainda não havia sido formada a média móvel de 100 meses neste gráfico. Mais uma vez rompemos em 2023, em setembro. E agora, tendo rompido a média móvel de 50 meses, temos todas as chances de ir até a média móvel de 100 meses, que fica na faixa dos 40 mil dólares, mais ou menos ali, com uma diferença de alguns milhares, pode ser 42, pode ser 38 novamente, mas é mais ou menos por aí. Aqui temos um retângulo vermelho marcado, onde eu espero o Bitcoin, bom, pode ser em algumas semanas, alguns meses, ninguém sabe ao certo, mas essa é a zona-alvo de queda. Agora vamos mudar para os candles semanais e ver o que encontramos aqui. Nos candles semanais, mantendo toda a mesma marcação, vemos um quadro bastante interessante. Veja, rompemos a média móvel verde de 50 semanas de cima para baixo, depois ficamos um tempo acima da média móvel de 100 semanas, que é vermelha, também de cima para baixo, depois rompemos a média móvel de 200 semanas na penúltima semana, e na semana passada, além de fecharmos com um candle verde, ainda fechamos acima da média móvel de 200 semanas. E isso, por sua vez, indica o quê? Bem, a favor da alta, porque isso é, na essência, uma absorção altista clássica com rompimento de baixo para cima de um nível importante, que é a média móvel de 200 semanas. Quais são os níveis-alvo de crescimento? Bem, em primeiro lugar, continua sendo aquela mesma linha tracejada. Se voltarmos por um instante para os candles mensais, eu já havia mencionado isso para vocês nas análises anteriores. Veja, nós a rompemos e agora, dentro do mês, podemos ir testá-la e depois seguir mais para baixo.
Isso fica aproximadamente na região dos 69 mil dólares. Voltando para os candles semanais, vamos ver quais outras opções existem. Ou seja, além de testar a linha tracejada, é claro que também podemos ir até as médias móveis de 50 e 100 semanas. Elas estão atualmente na região dos 88 mil dólares. Tecnicamente sim, é bem possível, mas só podemos falar sobre isso quando virmos o quê? Quando virmos que o preço se consolidou acima da linha tracejada da tendência de alta, que foi rompida de cima para baixo anteriormente. E em segundo lugar, que ele absorveu este candle de queda na região dos 74 mil dólares. Esta semana foi a 1ª de junho, ou seja, um candle semanal. Formalmente, o Bitcoin agora se virou para cima nos candles semanais, mas ele tem duas resistências importantes, 69 mil dólares e aproximadamente 74 mil dólares. Ou seja, mesmo uma alta para a região dos 74, mesmo uma alta até a base do candle de junho, e onde ela estava. Então, ainda ali, os mesmos 74 mil dólares não significam uma reversão. Precisamos engolir o candle de junho para poder falar em reversão do ponto de vista da tendência global. É isso. Mas ainda assim, os candles semanais apontam para uma alta. Agora vamos olhar para o diário, o que temos aqui. Abrindo o gráfico mais amplo, vemos o seguinte cenário. Vemos que o Bitcoin já rompeu todas as médias, testou a média de 200 dias e agora depois que ele, veja só, ele já foi até a linha pontilhada, mas dentro dos candles diários, não nos mensais. Nos mensais ele a rompeu de cima para baixo e só. Mas ele já veio até aqui, mas ao mesmo tempo não testava desde mais ou menos quando? Desde 26 de maio, a média móvel de 50 dias, que é a verde. Isso significa que ao se aproximar muito dela, podemos muito bem ver o Bitcoin subir para a faixa de 65.500 dólares, 66 mil dólares. E depois, muito provavelmente, o movimento continuará para baixo. Por quê? Bem, porque já fomos até a linha pontilhada, e na verdade não há necessidade sim de voltar até ela. Mas ainda assim, um crescimento até a faixa de 69 mil dólares, onde já haveria um reteste potencial tanto da média móvel de 100 dias quanto talvez da de 200 dias, é possível. Se falarmos do ponto de vista dos padrões de engolfo, as velas de ontem e anteontem formaram uma reversão de baixa, e neste momento elas indicam uma queda. Mas considerando que chegamos relativamente perto da média móvel de 50 dias, não descarto um crescimento para esta região. Novamente, do ponto de vista dos candles semanais, isso é uma alta, do ponto de vista dos candles mensais, é uma queda, e do ponto de vista dos candles diários, tecnicamente, é um engolfo de baixa, embora sem atualização do mínimo local, certo? E isso pesa um pouco mais para baixo. Eu recomendo aguardar o teste da média móvel de 50 dias, e em caso de rompimento bem-sucedido, ou seja, se o fechamento diário ficar acima da média de 50 dias, pode-se tentar entrar em uma posição de compra com alvo na região dos 69 mil. Ou seja, a entrada deve ser por volta de 65.500 aproximadamente, e o alvo em 69 mil, mas obrigatoriamente com stop loss. Se, por outro lado, virmos que após testar a média móvel de 50 dias o Bitcoin recuou e ainda fechou o candle diário com corpo vermelho, então é muito provável que ele continue caindo para renovar as mínimas do ano. Isso é tudo o que posso dizer no momento. A situação está bastante complicada, mas é possível acrescentar duas coisas a ela. Primeiro, o mercado de ações realmente subiu muito, está em um estado de superaquecimento e pode despencar a qualquer momento. Isso, na verdade, é a maior ameaça para o Bitcoin. E segundo, fizemos uma análise na plataforma QuantFury. Por favor, junte-se à nossa comunidade. Aqui você não paga nenhuma comissão e negocia milhares de instrumentos financeiros com cotações à vista. Até logo. A próxima análise será sobre o índice S&P 500.